Nossa videoaula começa em 30 de outubro de 1935, quando um avião Boeing B-17 da Força Aérea Americana decolou de uma das bases do estado de Ohio. Alguns segundos após a decolagem, o avião subitamente perdeu a altitude e se espatifou no chão, levando à morte o piloto e mais um tripulante e 3 seriamente feridos. O que esse trágico acidente tem a ver com a nossa videoaula? Nós vamos saber depois da vinheta. Solta aí! Olá, tripulantes do nave, tudo bem? Hoje, nesse vídeo do curso Anestesia ao Básico, nós vamos conversar um pouco sobre checklist da anestesia. Esse acidente aéreo que aconteceu em 1935, ele mudou a rotina do mundo inteiro, porque naquela época eles não faziam checklist de nada. Vocês imaginem, o piloto levantava voo lá e ele fazia o esquema que ele queria, não tinha um padrão pré-estabelecido. Por que esse acidente foi importante para o mundo inteiro? Porque durante as investigações eles não acharam falha mecânica nenhuma e eles chegaram à conclusão de que o que tinha acontecido era que o piloto não tinha destravado o leme do avião. Com isso ele não conseguiu controlar o voo e já na subida ele recebeu uma rajada de vento lateral que fez com que o avião caísse. Eu não sabia. Dali para frente ficou decidido que todo voo deveria passar por um checklist. Só para a gente ter ideia, na aviação hoje eles fazem 5 checklists antes da decolagem. Mas o checklist ele não é só feito em situações que envolvem vida, por exemplo. Hoje, qualquer organização que pense em minimizar danos às pessoas e também minimizar prejuízo financeiro, fazem checklist. Então o checklist está linkado com qualidade. Especificamente em relação à anestesia, a gente tem que lembrar que às vezes não vai dar tempo de sair procurando alguma coisa ou resolvendo algum problema. Então nós temos que prever tudo o que pode acontecer de errado e evitar antes de acontecer. Esse assunto é tão importante na anestesia que várias revistas frequentemente publicam artigos relacionados ao tema, inclusive nesse editorial da Veterinary Record. Aqui em Pirassununga, a primeira coisa que o estagiário aprende é fazer o checklist. A maioria deles não gostam de começo, porque é meio chato, né? A pessoa já quer ali entrar, pegar a veia do animal e tudo mais, e acaba caindo numa situação de ter que conferir as coisas antes da anestesia. Eu não quero! O negócio é que eles não entendem que isso vai evitar alguns problemas. Uma coisa muito importante no processo da anestesia é que o anestesista seja extremamente organizado. Será que minha mulher vai assistir isso? Eu posso não ser organizado na minha casa, mas dentro do centro cirúrgico eu sou extremamente chato e metódico. Tem até um pouco de toque. Às vezes o pessoal mais novo não consegue entender e acha que é muito metódico e muito chato fazer isso. Mas na verdade, já aconteceram vários problemas comigo e que hoje eu tento evitar fazendo checklist. Nessa videoaula, nós vamos seguir os passos dos checklists de anestesia que a gente faz aqui em Pirassununga, mas ele é adaptado de acordo com a rotina de cada um de vocês. Não necessariamente o nosso é complexo ou simples, ele só é adaptado à nossa situação. Basta cada um adaptar a sua. Se não fizer o checklist, depois der problema, não vai chorar, por favor. Paciente. A primeira parte do nosso checklist é feito fora do centro cirúrgico. A nossa equipe checa se o animal está identificado e qual o procedimento a ser realizado, se os exames complementares foram revisados, se foi realizada a anamnese e avaliação física e também se o tutor assinou todos os termos de ciência. Nesse quesito, há duas coisas que a gente tem que destacar. Primeiro, identificar o animal. Por quê? A gente fica falando aí, né, reclamando que vê na televisão que o cara entra, operam o joelho errado da pessoa, amputam o braço errado, mas isso pode acontecer com a gente. Pouco tempo atrás, eu estava numa aula de graduação e nós quase castramos um animal que veio para fazer exame de sangue. Imagina. Que é o próximo aí? Eu não sei o que aconteceu, acho que baixou uma luz ali perto de mim, pediu para eu revisar esse animal. Eu fui lá, conversei com o proprietário e o rapaz falou: Doutor, nós viemos aqui só para fazer exame de sangue. Na aula prática os alunos me deixam doido.
A conferência do paciente e do procedimento a ser realizado são importantíssimos, principalmente no ambiente hospitalar onde tem muito movimento e muita gente. Outra coisa importante é o termo de ciência do tutor ou proprietário. Porque se acontecer alguma coisa durante o procedimento anestésico, isso vai ser um documento legal que o tutor ou proprietário foi avisado dos riscos anestésicos. Gases medicinais. A próxima etapa é conferir se nós temos oxigênio e ar comprimido. Aí começa a dar o primeiro problema, porque você pede para a pessoa ir lá fora ver se tem oxigênio e ar comprimido suficientes e a pessoa não tem a mínima noção do que está acontecendo naquela válvula. Na verdade, o negócio não é tão complicado quanto parece. O que nós temos aqui é uma válvula redutora de pressão e o manômetro de baixo indica a pressão que tem no cilindro e o manômetro de cima indica a pressão que tem na rede. Quando a gente recebe um cilindro, nós temos que saber qual é o volume que tem nesse cilindro e qual é a pressão que tem nesse cilindro. De modo geral, um cilindro cheio tem pressão interna entre 150 e 200 kgfm por centímetro quadrado. Na prática, 1 kgfm por centímetro quadrado é a mesma coisa que bar. Bom, mas o negócio é o seguinte, se você olhar lá quanto que tem de oxigênio no cilindro, vai falar, por exemplo, que tem 50 litros. E 50 litros é impossível fazer uma anestesia de mais de uma hora, por exemplo. Mas a gente tem que lembrar que esse volume está em alta pressão. Para que a gente saiba quanto volume tem útil para a gente utilizar na anestesia, nós temos que lembrar da lei de Boyle. A lei de Boyle é simples. A pressão 1 vezes o volume 1 é igual à pressão 2 vezes o volume 2. Então, só para fazer uma prática aqui, nós vamos imaginar que a gente tem um cilindro de oxigênio de 10 metros cúbicos. Isso vale 50 litros de oxigênio à pressão de 200 kgfm por centímetro quadrado. Quando a gente exterioriza esse gás, ele vai para uma atmosfera a 1 kgfm por centímetro quadrado. Então, fazendo essa conta, a gente chega a um volume de 10 mil litros. Então o negócio fica mais lógico. Se eu pedir para o estagiário ir lá ver quanto que tem, ele vai me passar qual é a pressão que tem no cilindro. E aí a gente faz o cálculo muito rápido. A gente sempre tem que saber o quanto que tem de oxigênio disponível. Aqui nós temos 4 cilindros, então é muito fácil trocar. Em questão de 1 segundo, 2 segundos, a gente muda a chave. Agora imagina você se for um profissional autônomo e vai fazer uma anestesia numa clínica e não tem oxigênio disponível. Aí a gente ouve. Ah, isso não vai acontecer comigo, não. Bom, pode não acontecer com você, mas comigo já aconteceu. Certa vez eu estava numa anestesia de cólica de madrugada e o oxigênio acabou no meio do procedimento. Não tinha para quem ligar, não tinha para quem chorar. Um ser iluminado lembrou na hora que no curso de odonto tinha um cilindro de oxigênio no consultório. A gente foi lá e pegou e terminou a anestesia. Então lembrem-se, não queiram passar por esses problemas, porque na hora dá muita dor de cabeça. Depois disso, nós temos que saber se está chegando oxigênio no centro cirúrgico. Para isso nós temos alarmes internos, como a gente pode ver nessa figura aqui, que mostra qual é a pressão interna. Geralmente a rede de gases ela fica com pressão entre 3 e 7 kgfm por centímetro quadrado. Isso depende muito de cada lugar. Temos que conectar o chicote da cor exata ao gás que está sendo administrado e depois a gente checa no equipamento se está sendo fornecido oxigênio adequadamente. Aparelho de anestesia. Aparelhos de anestesia bons geralmente mostram para a gente qual é a pressão da rede. A gente pode ver aqui nesse equipamento que tem pressão de ar comprimido, mas a pressão de oxigênio não está adequada. Chequem novamente todo o caminho de oxigênio até o aparelho. Aqui a gente percebe que o que faltou foi rosquear a mangueira adequadamente à saída do oxigênio. Agora sim a gente tem oxigênio para fornecer para o animal. Depois, chequem os fluxômetros de oxigênio e ar comprimido. Verifiquem se tem anestésico inalatório suficiente para o procedimento, se a cal sodada está adequada para o procedimento e façam um teste rápido para ver se tem algum vazamento no circuito. Medicamentos e acessos.
Continuando o nosso checklist, a gente vai ver se tem medicamento para fazer o procedimento anestésico. Isso tem que estar muito bem organizado, seja em carrinho ou em maleta. Lembre-se de novo que organização é fundamental. A gente pode ver nessa imagem aqui do nosso carrinho, uma vez aí que eu peguei, que tinha efedrina onde tinha que ter dobutamina, cloreto de sódio onde tinha que ter cloreto de potássio, tinha seringa aberta. Isso tudo leva a pessoa ao erro, porque às vezes ela pega o medicamento rápido achando que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Ela pode matar o paciente. Depois a gente monta o protocolo anestésico e ele deve ser checado e aprovado pelo anestesista mais experiente naquele momento. Nós não podemos esquecer que as doses de emergência devem já estar calculadas e colocadas na ficha anestésica, porque no momento a gente não vai poder perder tempo. Para facilitar, a gente tem uma tabela que fica fixada na parede já com doses e volumes para cada peso de animal. Ela vai ficar disponível aí na descrição desse vídeo. Depois disso, a gente checa se tem um material adequado para venopunção e o material para intubação. Dica importante: deixem 3 sondas disponíveis de tamanhos muito próximos e com balonete testado para ver se não tem vazamento, porque na hora do vamos ver não dá tempo de sair atrás de outra sonda. Equipamentos. Bom, depois a gente passa para as bombas de infusão. Isso depende muito da modalidade anestésica que nós vamos fazer. Então você pode ter uma bomba de infusão para soro, por exemplo, ou se você for fazer uma anestesia por infusão contínua, você deve ter mais bombas. Elas devem ser checadas, avaliadas a precisão e também ver se tem bateria suficiente para o procedimento. Lembrar que na fluido a gente já tem que estar com ela pré-calculada e já acertada na bomba. Próxima parte é a monitoração. Então, nesse momento, nós vamos ver se o monitor está funcionando adequadamente. Checamos oxímetro, eletro, capnógrafo, pressão arterial não invasiva, pressão arterial invasiva, temperatura e outros parâmetros que a gente pode ter lá, como, por exemplo, analisador de gases. Não necessariamente a gente precisa ter todos esses parâmetros disponíveis no momento. Isso depende muito de cada situação. Então, dependendo do procedimento, eu posso até, por exemplo, não ter pressão invasiva. Mas eu vou ter que saber que eu não vou ter PA invasiva durante o procedimento e isso tem que ser informado na ficha do checklist. Então, só em relação à monitoração, nós temos que ter uma monitoração adequada para cada procedimento cirúrgico. Depois de feito todo esse checklist, nós temos esse setup. Aparelho de anestesia montado com fornecimento de oxigênio e de anestésico inalatório, bomba de infusão ajustada para a taxa desejada, monitor multiparamétrico com todos os parâmetros checados, medicamentos disponíveis para qualquer intercorrência e todos os sensores de monitoração já no local para serem colocados imediatamente. Outra dica, eu não sei se vocês olharam na imagem, mas todos os sensores já estão no local para serem colocados no animal imediatamente. Então a gente pode ver aqui que o capnógrafo já está conectado no Y, o sensor de oxímetro e temperatura estão pendurados, as garras do eletro já estão na posição correta para o animal. E nesse caso, que a pressão arterial vai ser monitorada de modo não invasivo, o manguito já está no local correto para ser posicionado na cauda ou na artéria metatársicca. Feito isso, acabou. Só que não. Nós vamos fazer um checklist de retorno da anestesia também, que aqui a gente acaba falando check-out. Nesse caso, a gente tem que lembrar de desligar o fluxo de gases anestésicos, estubar o paciente apenas com reflexo traqueal evidente, monitorar esse animal até a temperatura atingir 36,5 graus, desligar e arrumar todos os fios de monitores, avaliar se há necessidade de trocar a calçodada, checar o protocolo analgésico do paciente, revisar as receitas e depois liberar o paciente explicando todos os cuidados ao tutor. A gente não pode esquecer que o check-out é importante, porque logo mais vem um outro anestesista para usar o mesmo setup. Se for você, melhor ainda, porque você está fazendo para você mesmo. Isso vai evitar quebras, perdas e vai poupar tempo. Como conclusão dessa videoaula, nós temos que lembrar que o checklist está intimamente relacionado à qualidade do procedimento. Não interessa o quanto você tem e o que você vai fazer, mas sim que tudo esteja organizado. O checklist começa desde a identificação do animal até a entrega dele para o seu tutor, passando pela checagem de oxigênio, aparelho de anestesia, bombas de infusão, medicamentos e monitoração. Lembrem-se, o checklist deve ser rotina diária e nunca pode ser esquecido.
Bom, moçada, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não se esqueçam que tem bastante informação relevante aqui na descrição do vídeo, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like, de compartilhar, de nos seguir nas mídias sociais e espero ver vocês na próxima videoaula. Um abraço e até breve. Quando ele estava subindo, recebeu uma jarrada... Jarrada? Ele recebeu uma... Como é que fala? Rajada. Oxi. Não. Vou falar isso não. Posso falar isso não. Isso aqui eu já falei. Pra gente ver onde é que a gente vai encaixar isso aí, que eu já me perdi. 1, 2, teste. 1, 2, teste.